Nós estamos fazendo uma sequência e finalizando hoje, para quem não estava aqui domingo passado, né? Uma síntese sobre esse livro, Passos para a Liberdade em Cristo. E como o autor aborda em 7 passos, né? Nós estamos falando de cada um deles pontualmente. Falamos no domingo pela manhã, né, uma introdução explicando que o cristão, né, mesmo tendo o Espírito Santo, ele enfrenta um tipo de luta, né, e pela liberdade, e esta luta é da sua própria carne contra, né, o Espírito Santo que nele há. O apóstolo Paulo explica isso. Então é uma segunda dimensão da batalha espiritual. Primeira dimensão da batalha espiritual nós não tratamos diretamente desta vez, nessa sequência de estudos, que é a batalha especificamente que se trava, né, no reino espiritual. É aquela que vem de fora para dentro. Mas neste livro aborda-se mais diretamente a questão da luta interior. Hoje nós vamos falar sobre 3 últimos passos, né? O orgulho que luta contra a humildade. Vamos falar sobre a autoconfrontação, e que seria o 6º passo, que trata de escravidão e libertação, né? E eu dei o nome de autoconfrontação, porque na prática é isso que acontece. E vamos falar também do último passo, que é a aquiescência, contra a renúncia que o ser humano, que o crente, né, deve fazer com relação ao pecado ou a qualquer tipo de pecado, para que ele possa estar completamente livre, né, diante de Deus e diante dos homens. Então vamos ao texto. Passo número 5, orgulho versus humildade. Então vamos ler juntos? Vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Me chama a atenção, irmãos, nesse texto que nós lemos, né, o fato de Paulo estar escrevendo a uma igreja cristã, e isso se aplica então a pessoas que já têm o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Preste atenção nessas duas orientações, né? Você se revestir de uma armadura, se é de Deus, ela é espiritual, e com isso você vai poder resistir, se manter inabalável no dia mau. Eu pergunto para os irmãos, qual é esse dia mau? Esse dia mau pode ser o dia de hoje. Esse dia mau pode ser algum dia que ainda está por vir na sua vida. Nós não sabemos o que nos espera, mas nós sabemos, né, que Deus sabe, e Deus nos conhece, e por nos conhecer e por saber do nosso amanhã, Deus nos provê de tudo aquilo que é necessário para nós resistirmos às investidas do mal, a tudo aquilo que quer nos destruir. Portanto, ele fala, para permanecerdes inabaláveis. Então, seu casamento pode estar abalado, a sua vida, né, a sua estrutura emocional pode estar abalada por algum tipo de problema, a sua empresa pode estar abalada, né, por uma crise comercial, por uma crise financeira, seja local, seja regional, seja a nível do país. Você pode estar vivendo uma crise existencial, você não encontra alegria no seu ser, você não encontra um significado para aquilo que você faz. Você sai todos os dias para o seu trabalho, mas você não encontra, né, realização naquilo que você está fazendo, você não enxerga um porquê, até porque você não tem visto Deus agindo na sua vida, principalmente lá naquilo que você está laborando todos os dias. Então você precisa compreender que os dias maus existem, mas quando nós trazemos a presença de Deus para o nosso dia, nos revestindo com esta armadura espiritual, nós podemos passar pelo dia mau ou pelos dias maus de maneira inabalável. Então esse é o alvo, esse é o objetivo de todo crente. Viver uma vida de realidade, pé no chão,
É pé no chão e coração e mente nos céus. É ter o pensamento de Deus, o pensamento de Jesus, ter a mente de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, mas viver uma vida de realidade, e não uma vida de ilusão. E nesse sentido a gente percebe que há muitas pessoas que estão construindo um significado, um sentido para a sua vida que não é a realidade. E existem algumas coisas que se levantam, né, diante de pessoas que assim pensam, de que assim procedem, e que vão se transformando como verdadeiras fortalezas. E uma delas se chama o orgulho. O que sustenta o orgulho na vida do ser humano é a autoconfiança que ele tem, né, e aquele sentimento de ser autossuficiente, e o que se traduz na vida de uma pessoa como pouca ou nenhuma dependência de Deus. Nós olhamos na vida de muitas pessoas que lograram êxito e tiveram experiências maravilhosas de vitórias com Deus na Bíblia, né? Eu posso citar, por exemplo, Davi. A gente vai ver que para Davi chegar a ser quem ele foi, e sair do pastoreio de ovelhas e chegar até o reinado de Israel lá no palácio, uma das coisas que ele teve que vencer primeiramente foi o orgulho. Ele venceu muitas coisas, mas pense num garoto que vai levar alimento para os seus irmãos numa frente de batalha, e de repente ele vê lá alguém, um inimigo, né, escarnecendo não só do povo, mas do Deus daquele povo, como acontecia com Golias. E ali, Davi então começa a perceber que era uma questão de fé, uma batalha espiritual que estava se travando. E ele se apresenta como um voluntário para ir lá lutar contra Golias. Bom, o rei então o chama e coloca sobre ele a sua própria armadura. Dá a ele a sua lança, a sua espada. E Saul era muito mais forte e maior do que Davi. E a Bíblia diz que Davi não se sentiu confortável. Mas eu creio, irmãos, que não foi simplesmente pelo fato daquela armadura pertencer, né, ser um pouco maior do que a sua estatura física. E a gente sabe que entre pessoas de estatura normal, a diferença não é tão grande assim. Mas eu creio que naquele momento Davi se sentiu orgulhoso por estar vestindo a armadura do rei, por estar ali no lugar do rei, ainda mais sabendo, né, de algo que havia sido prometido para ele. Então ele rejeita aquela armadura e ele vai com aquilo que ele entendia ser a verdadeira e real armadura com a qual ele haveria de vencer Golias. Algumas pessoas pensam que era a sua própria funda. Não era. Ele foi com a sua fé, ele foi com a sua humildade, de pastor de ovelhas que ele ainda era. Ele não era um soldado, então ele não poderia lutar como um soldado. Ele foi como um servo de Deus. O que o motivou a aceitar o desafio de Golias não foi o fato dele acreditar em si mesmo, mas foi o fato de Golias estar afrontando o seu Deus, a sua fé. Então ele vai completamente dependente de Deus. Ou alguém acredita que ele foi dependendo daquelas pedras que ele pegou na beira do rio e daquela funda que ele tinha em suas mãos. E Deus usou a sua humilde funda, usou uma única pedra e fez com que Golias fosse derrotado por ele. Mas aquilo que deu princípio a todas as coisas foi a fé e a dependência de Deus que Davi demonstrou. O que nós podemos traduzir como sendo a rejeição contra todo tipo de orgulho que pudesse ocupar o seu coração naquele momento. Ele não se sentiu orgulhoso por ter vencido um leão, por ter vencido um urso, e nem se sentiu orgulhoso, né, por estar ali naquela posição. Ele se sentiu honrado por ser um servo que haveria de ser usado por Deus para dar vitória ao seu povo. Da mesma forma eu aplico isso nas nossas vidas. As batalhas que nós enfrentamos hoje são tantas, irmãos. Crentes e não crentes. Quem é crente tem a possibilidade de usar essa armadura espiritual da humildade, da dependência de Deus, e que por ela, e única e exclusivamente por ela, ele vai alcançar a vitória. Então, nós aprendemos na Bíblia que o orgulho gera alguns conflitos espirituais. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele nos diz assim: mas ele nos concede maior graça. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça àqueles que são humildes. Amém?
Responda para mim que você precisa de alguma graça hoje, e entenda a graça como um milagre, como uma resposta de Deus, como um agir de Deus na sua vida. Algo que você não merece, mas que só Deus pode fazer por você. Você está precisando de alguma graça? Então comece a rever a sua vida com relação ao quesito orgulho. Tiago continua falando: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. É importante a gente perceber que, em meio a um aconselhamento, né, em que o apóstolo Tiago está fazendo para cristãos, algo que poderia se limitar ao relacionamento entre o crente e Deus, Tiago insere uma terceira pessoa que se chama o diabo, aquele que é contra todas as coisas de bom que pode acontecer por nós e em nós. Então ele diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não há como você vencer totalmente o orgulho que pode estar no teu coração se você não se submeter a Deus, se você não enxergar espiritualmente que existe uma fortaleza contrária a você, que vem do diabo. Então ele diz: resistam ao diabo. É ele quem vai querer fazer que vocês continuem um pouco orgulhosos. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Existe mente dividida na vida de alguém aqui? Você sabe que seu casamento é uma bênção, você sabe que a sua mulher, que o seu marido, né, é a pessoa certa de Deus para você, mas apareceu fulana, apareceu ciclano, e eles estão mexendo com as tuas estruturas emocionais, e a sua mente está ficando dividida. O que o apóstolo Tiago diz? Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ele não diz decidam, não. Ele não diz façam uma escolha, não. Ele já diz purifique o coração, porque se a sua mente está dividida é porque o seu coração está sujo. Então vai na raiz da questão, busque santidade. Você tem uma oportunidade hoje de fazer um negócio que vai render muito dinheiro para você, e esse negócio exige de você algum tipo de articulação que vai contra o princípio de Deus, e a sua mente se encontra dividida. Deus está falando: purifica seu coração, vai na raiz da questão e mata todo tipo de origem do mal que possa estar querendo crescer contra você. Então ele diz: humilhem-se diante do Senhor, e assim o Senhor exaltará vocês. Amém, irmãos? O orgulho também, né, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, né, a partir do verso 5, o orgulho também precisa ser compreendido como algo que nos afasta de Deus. Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Então o apóstolo Pedro diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça a quem? Aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Na sequência, o apóstolo Pedro diz no verso 7, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Acho interessantíssimo, que tanto no texto que nós lemos de Tiago, como no texto que nós lemos de Pedro, ambos apóstolos do Senhor Jesus, quando se fala em orgulho, quando se fala em humildade, ambos falaram do diabo. Porque aonde existe a mínima raiz de orgulho, certamente que existe uma intromissão do Satanás na vida de quem passa por essa experiência. O orgulho não é um comportamento generalista que age em áreas específicas. Esse é um outro ponto abordado pelo autor desse livro, o Neil Anderson.
E é por isso que a gente tem que tratar o orgulho de uma forma diferenciada com relação aos outros pecados. Você pode estar hoje uma pessoa humilde e amanhã você pode estar uma pessoa orgulhosa. Você pode ser uma pessoa humilde em algumas áreas, por isso que o orgulho não é generalista. Então você não é de todo orgulhoso. Você pode ser humilde, por exemplo, em questões financeiras. Você é até uma pessoa rica, mas não faz questão daquilo que você tem. Você é generoso, você abençoa, você compartilha com os outros, né? Você reconhece que foi Deus quem te deu e que é para o uso de Deus. Mas com relação à sua honra, com relação ao seu nome, o seu prestígio, você pode ser uma pessoa extremamente orgulhosa. Sim ou não? Isso acontece. Então não é um estado genérico de uma pessoa, você eu não sou orgulhoso. Não é orgulhoso por quê? Porque você está focando simplesmente em algumas áreas onde você é humilde. Você está olhando para aquilo que você tem de bom, você está olhando, né, para a área da matéria na qual você vai ser aprovado. Você aprendeu, você colocou em prática, mas e as coisas que você não aprendeu? Não aprendeu porque não quis aprender. Não aprendeu porque teve dificuldade de aprender. E a gente vê Deus então tratando quem quer ser tratado. Deus ajuda, Deus abençoa quem reconhece que é orgulhoso em algumas áreas. Eu passei por algumas situações na minha vida, irmãos, em que eu comecei a buscar onde que eu estou errando. Eu comecei a olhar A, B, C, D, e de repente eu esbarrei no orgulho. Eu falei, Senhor, fala para mim se é orgulho. Eu comecei a analisar, falei assim, eu vou para a palavra, não tem jeito, eu vou fazer aquilo que eu não recomendo que os irmãos façam, mas em último caso pode fazer. Eu fechei os olhos, abri a Bíblia e falei, Senhor, fala comigo, pá. Agora vamos ver. Salmo 131, aí estava lá, Senhor, não é orgulhoso o meu coração. Que alegria, que alívio, irmãos. Que alívio que eu fiquei. Você, Deus, Tu és maravilhoso. Obrigado por tirar essa dúvida de mim. E em outra palavra, Ele me falou qual era a situação. E Deus fala para quem tem humildade em perguntar, em se submeter e buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, o orgulho não é um comportamento generalista. Ele pode agir em algumas áreas específicas, as quais você não está dando atenção, você não quer ver, você passa e não quer ver. Então, a libertação do orgulho, ela começa quando ele é desmascarado, ou porque você pergunta, porque você pede a Deus para te mostrar, ou porque as circunstâncias levam você a perceber orgulho na sua vida. A Bíblia mostra um exemplo lá em 2 Reis, capítulo 5, de Naamã. Aquele general sírio que tinha uma lepra e que uma funcionária da sua casa, era uma escrava, uma menina que era do povo hebreu, povo de Israel, disse para ele, olha, não tem cura aqui, né? Mas lá na minha terra existe um profeta, um homem de Deus que pode curar o meu Senhor. E Naamã parte para lá. Parte para lá levando roupas festivais, levando dinheiro, ouro, prata, tudo que tinha para comprar a bênção. E quando ele chega lá, o profeta, o homem de Deus, rejeita aquilo tudo, ainda disse para ele, o que você precisa fazer é tirar a sua roupa, tirar a sua farda, e mergulhar 7 vezes nesse rio aqui, no Rio Jordão. Eu estava olhando recentemente um estudo de arqueologia sobre o Rio Jordão. Naquele local especificamente, o Rio Jordão era sujo, uma água turva. E aí a gente compreende por que Naamã se sentiu humilhado em ter que mergulhar naquele rio. Falou assim, lá na minha terra tem tantos rios mais bonitos, mais limpos. Essa água suja não vai curar a minha lepra. Mas ele só tinha uma opção: aceitar. Aí os soldados dele dizem assim, aceita. Então ele vai e faz o quê? Para mergulhar naquela água, ele tinha primeiramente que tirar a sua farda. Uma das coisas que um militar tem, que mais causa orgulho na vida dele, é a sua farda. Quem conhece e convive com militares sabe disso. Então, e ele sem a farda não se sente, né? O oficial, o militar. Ele teve que começar a tirar tudo aquilo.
E à medida que ele ia se expondo, tirando a sua farda, ele ia mostrando também a sua lepra, que algumas pessoas não sabiam que ele tinha. Ele mergulha a primeira vez, a segunda, e eu começo a perceber uma batalha espiritual. Ele teve que vencer aquela fortaleza espiritual que ele trouxe consigo, que se chamava orgulho. Nós vemos o exemplo de Anás e Caifás contra Jesus. A gente olha e a gente não analisa às vezes a questão do orgulho no coração do sumo sacerdote. Anás e Caifás eram a referência espiritual, eram eles, os sumos sacerdotes, que ensinavam a religião do povo judeu. De repente se levanta um jovem chamado Jesus, dizendo que era o Filho de Deus, e dizendo para ele que o que vocês estão fazendo está errado. Analise. Só que Anás e Caifás não venceram o orgulho. Eles foram contra Jesus até a morte de Jesus. E morreram nas suas convicções próprias. Porque para eles era mais confortável matar Jesus do que mudar a sua própria vida, do que matar o seu próprio eu. E muitas vezes hoje, numa dimensão menor, irmãos, nós estamos fazendo assim. Preferimos matar, entre aspas, Jesus, a matarmos o nosso próprio eu, a nossa carne, por uma questão de não querermos sair de uma zona de conforto, mesmo que ela esteja trazendo para nós derrotas na nossa vida, por questões espirituais. Então eu percebo que a saída que nós temos nessa situação como crentes, porque só crentes têm o Espírito Santo, é pedir ao Espírito Santo para revelar a nós as áreas específicas aonde ainda há orgulho em nossa vida. E eu vou sugerir para os irmãos, segundo a direção do autor desse livro, algumas perguntas que a gente pode fazer no sentido de nos direcionar melhor a encontrarmos essas áreas onde ainda possa haver orgulho na nossa vida. Por exemplo, onde a sua vontade tem prevalecido sobre a vontade de Deus? Segundo, aonde você tem buscado agir com sua própria capacidade, sem pedir ajuda a Deus? Veja aqui, aquilo que se opõe ao orgulho, denota o que? Falta de dependência de Deus. Então, aonde você tem buscado agir com a sua própria capacidade? Diz assim, não, Senhor, isso aqui é moleza para mim. Josué sofreu uma derrota terrível, a primeira derrota da sua vida ali, lutando contra os cananeus, quando ele venceu Jericó, ficou feliz da vida, vamos pensar assim, ficou até orgulhoso do seu exército, e aí quando ele vai lutar contra Ai, os seus conselheiros dizem assim, não precisa mandar todo mundo não, manda só alguns 1.000 soldados, uns 3.000, 5.000 soldados, que lá vai ser moleza. O que aconteceu? Perderam. O que ele demonstrou naquele momento foi que ele dependia dos soldados, ele estava mostrando que a confiança dele estava no seu exército. Porque para Deus, irmãos, quando a nossa confiança está em Deus, não faz diferença o número do exército, o tamanho do exército. A gente olha isso no tempo de Gideão. Com 300 valentes, ele matou mais de 20.000. E Deus deu a vitória. Para que ficasse patente que era de Deus aquela vitória. 300 venceram mais de 20.000. Então Josué demonstra o contrário. Moleza, vamos lá. Perderam. E aí buscaram uma justificativa. Deus mostrou, também tinha pecado oculto no meio do povo. A cunha de Acã, a capa babilônica. Mas foi um conjunto. Não foi só pelo fato de haver desobediência no arraial do povo de Deus que levou o povo de Deus à derrota. Foi o orgulho também. E às vezes as vitórias que nós alcançamos nos levam a sermos orgulhosos, ou a ficarmos orgulhosos. Cuidado, cuidado. Terceiro, em que área você julga suas ideias superiores às dos outros? Uma outra pergunta, quando que você tem agido buscando controlar os outros? Em que área você tem tendência a ser autossuficiente? E o autor não diz nem ser autossuficiente, mas uma tendência a ser autossuficiente já é um indicativo. Quando e em qual ocasião você teve dificuldade de admitir algum erro?
Você tem mais inclinação em agradar aos homens do que a Deus? Você é uma pessoa que se preocupa em alcançar todo o crédito que lhe seja devido? Isso é muito comum. E às vezes a gente é tão orgulhoso, a gente está tão orgulhoso, que a gente até nem deixa Deus participar para que a gente fique com todo o crédito. Senhor, isso aqui eu já sei fazer, não precisa não, porque eu quero ter a alegria, a honra, o orgulho de dizer que fui eu que fiz, fui eu que ganhei, né? Fiz o concurso, passei, então fui eu o merecedor de todas as coisas, fui eu que estudei. Tem gente que pensa e age assim. Montei aquele negócio e deu certo, aí ó. Há muitas circunstâncias que se levantam como armadilha para derrubar o crente. Você tem mais inclinação em agradar aos homens do que a Deus? Você costuma alimentar o interesse em conquistar reconhecimento através dos seus títulos e do seu currículo? Você gosta de ostentar sua titulação? Uma vez eu estava conversando com um crente, e crente antigo de igreja, crente, eu posso dizer assim, crente bom, gente que dava bom testemunho, mas ele veio contar uma vantagem para mim, e que naquela hora o meu coração se encheu de misericórdia, e de pena também. Ele é mais velho do que eu, e ele falou que ele estava construindo a casa dele, num determinado bairro, e de repente ele precisou de uma peça lá, que o pedreiro solicitou, e ele foi até o depósito mais perto, e ele chegou e pediu lá, mas ele estava sem dinheiro na hora. E ele então pediu aquela peça e pediu para acertar depois. E aquela pessoa negou a ele. E ele falou assim, na hora eu não me contive. Eu olhei para aquele cara e falei assim, rapaz, você sabe com quem você está falando? Ele começou a falar dos seus títulos, desabafou, despejou para o cidadão lá, que haveria de ser até vizinho dele depois, e foi embora. E veio contar isso para mim como uma vantagem muito grande. Irmãos, é porque às vezes a gente é tardio no falar, né? Mas a minha, depois, na hora não veio, mas depois eu refletindo assim, só veio uma tristeza muito grande, depois eu refletindo, ver assim, eu deveria dizer para ele, você falou do seu título de cristão? Você falou que você era membro da igreja tal, que você era servo do Senhor Jesus? E depois me veio assim, como que ele vai falar de Jesus para essa pessoa, para esse comerciante, a quem ele despejou sua titulação, demonstrando ser uma pessoa tão soberba e tão orgulhosa? Eu estou falando de um crente bom, pessoa boa, e que em outras áreas era humilde, mas que permitiu essa fortaleza espiritual crescer. Uma pessoa que era pobre, que estudou, que conquistou status na sociedade, e que em algum momento reconheceu que foi Deus que tinha feito isso, mas que de repente, num desabafo, esqueceu que foi Deus que tinha dado tudo para ele. Isso acontece com a gente. E nos faz perder, não só a oportunidade de testemunhar de Jesus, como foi esse caso que eu contei, mas às vezes nos faz perder coisas maravilhosas, que a gente não vai conquistar mais. Pessoas. Eu aprendo que coisas maravilhosas na nossa vida são pessoas. Você tem tendência a se julgar mais humilde que os outros? Então são indicadores que a gente pode fazer uso para poder descobrir algumas áreas onde a gente está permitindo o orgulho crescer. Amém, irmãos? E aí existe uma oração de libertação que todo crente deve fazer para si, quando ele identifica algum tipo de orgulho na sua vida, né? E aí eu convido os irmãos a ler comigo. Só que nessa área aí onde tem um espaço, né? Se você já sabe de alguma coisa que você tem orgulho, ou que tem causado orgulho na sua vida, nesse momento você fala para Deus em oração, para que Ele possa quebrar isso na sua vida. Vamos falar juntos? Senhor, confesso
que me deixei dominar pelo orgulho, quero humilhar-me agora e depositar toda a minha confiança em Ti. Renuncio, pois, à vida voltada para mim mesmo, cancelando assim todo o direito que os inimigos do Senhor Jesus Cristo conquistaram sobre minha vida. Oro para que me guies, de maneira que eu nada faça por egoísmo ou por presunção, e sim com humildade, capacitando-me a servir as pessoas em nome de Jesus. Amém. Para quem não estava aqui na primeira palestra, o fato de você orar em voz alta é defendido pelo autor Neil Anderson, né, com o argumento de que existem algumas coisas que em oração ou por declaração as trevas ouvirão. A Bíblia fala que só Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Só Deus sabe o que está na nossa mente. Satanás não, os demônios não. E quando a gente ora em voz alta, ou quando a gente declara alguma renúncia em voz alta, a gente está rompendo, né, com alguns vínculos que nós permitimos, né, se desenvolver na nossa vida ao longo de algum tipo de pecado. Então vamos para o passo número 6, a autoconfrontação. A autoconfrontação tem a ver com o enfrentamento dos próprios pecados, principalmente aqueles que já são habituais na sua vida. Então você precisa, né, se autoconfrontar. Houve casos na Bíblia que o profeta confrontou. Natã confrontou Davi com relação ao seu pecado, o que gerou o Salmo 51, que foi um salmo de confissão, de arrependimento, salmo de desespero de Davi, porque ele foi confrontado com relação ao seu pecado, e ele ficou com medo de perder a presença de Deus, de perder tudo que Deus tinha dado a ele. Porque quando você não tem, você ainda não sente falta, ou não sente tanta falta assim. Então a gente precisa compreender que algumas vitórias só chegarão a nós mediante o rompimento com alguns hábitos do passado. Então, quem estava aqui domingo passado à noite, lição do perdão. O perdão, ele quebra essas cadeias espirituais, ele enfraquece Satanás e ele faz com que a gente seja vitorioso, que a gente reconquiste o que nós perdemos, né? Que nós reconquistemos aquilo que perdemos. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender com a autoconfrontação é necessário reconhecimento somado com a confissão. Senão não há autoconfrontação, né? Você chegou à conclusão: eu sou uma pessoa assim, esse pecado existe em mim, eu reconheço. Agora eu vou chegar para Deus e dizer: Senhor, eu confesso, e ao mesmo tempo eu te peço que o Senhor me livre desse mal, que o Senhor me perdoe, que o Senhor até me livre das consequências desses erros, porque Deus não tem obrigação de nos livrar das consequências dos nossos erros, mas a gente pode pedir a Deus e Ele, pela sua graça, pode nos livrar das consequências. João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Vamos falar juntos? Tem no telão? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, reconhecer é você identificar algo que você já conhece, é reconhecer. Você vai identificar, você já conhecia, você está conhecendo novamente, de repente até vendo uma nova perspectiva. E normalmente os pecados denominados como pecados da carne, eles produzem algum tipo de prazer, por isso que a Bíblia fala prazeres da carne, fala bastante isso. Então começa a buscar aquilo que está trazendo prazer e que é contrário à vontade de Deus, porque nem tudo que traz prazer é contra a vontade de Deus. Deus tem muitas bênçãos prazerosas para a nossa vida, mas a força do pecado, que é o que o faz dominar as pessoas, está no prazer que o pecado oferece.
mesmo que após o prazer venha a ressaca, o dia seguinte. Muitas pessoas, aliás, a maioria conhecem a ressaca do dia seguinte, mas aceitam sofrer essa ressaca em troca do prazer do momento em que elas se entregam ao pecado. Daí a força do pecado. Então este prazer é que faz com que o pecado se torne um hábito na sua vida, se torne um vício na sua vida. A gente associa muito a questão do vício à dependência química, mas existem vícios espirituais que vêm por uma dependência espiritual do mal. E é quando o crente ele já está cedendo, por exemplo, às vontades dos espíritos territoriais malignos. E no caso do não crente, até mesmo a possessão, em que o espírito incorpora nele para sentir o prazer da carne que o espírito não pode sentir. Se é um ser espiritual, não vai sentir prazer naquilo que só o corpo humano pode sentir. Então ele incorpora em alguém para poder sentir o prazer, né, quando essa pessoa faz o pecado. Então ele escraviza essa pessoa, levando-a ao pecado para que ele possa ter. Mas graças a Deus, crente verdadeiro, né, não passa por possessão, mas ele pode passar por uma situação na qual ele vai estar satisfazendo prazerosamente alguns demônios. Por exemplo, uma família, um lar de confusão. Não tem demônios que sentem prazer por sexo, tem demônios que sentem prazer, né, por cigarro, por bebida, tem demônios que sentem prazer por guerra, por confusão. Então você está na sua casa, mesmo sendo crente, você começa a viver um ambiente de briga, de confusão, ninguém se entende, pode enxergar com olhos espirituais, tem demônios tendo prazer dentro da sua casa, naquele ambiente de confusão. Começa a orar repreendendo e começa a buscar a paz. Isso que o autor aos Hebreus diz: busque a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Porque Deus, a Bíblia diz, não é Deus de confusão. Fundamento bíblico para isso? Romanos capítulo 6, 12, diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Romanos 13, 14, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. 1 Pedro 2,11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha aí a luta espiritual, que não tem nada a ver com o demônio nesse caso. É a sua carne contra a sua alma. É lógico que pode ter uma influência maligna, não é? Como em todas as situações, mas especificamente não. Os pecados da carne, a Bíblia fala sobre obras da carne, eu vou ler só para ilustração dos irmãos, né? Gálatas 5, 19, 21, diz: ora, as obras da carne são manifestas como sendo a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, identifique, confesse, renuncie e abandone essas práticas. Amém? Vamos repetir essas 4 coisas? Identifique, confesse, renuncie e abandone essas práticas. E eu tenho aprendido que a renúncia, ela tem que ser em 2 dimensões. A renúncia de prática, eu renuncio e não quero mais. E a renúncia que você fala realmente para você quebrar essas fortalezas espirituais. Ou você vai dizer em oração, ou você vai dizer em declaração: eu renuncio a esse tipo de pecado, porque eu não quero mais vínculo entre o meu ser, entre a minha vida e Satanás. Eu sirvo a um Deus vivo, eu quero viver para a glória do Senhor.
Então existem alguns pecados que são mais recorrentes, né, que se tornam hábitos. Vou falar rapidamente para os irmãos. Na área sexual, pornografia, masturbação, prostituição, promiscuidade, mudança da natureza sexual, aborto provocado, pensamentos de morte, distúrbios alimentares, mutilação do próprio corpo. Esse livro foi escrito em 2011, nos Estados Unidos. Lá já tinha adolescentes fazendo mutilação do próprio corpo. Vícios e excessos, perfeccionismo, medos e tormentos, preconceitos e intolerância. Eu ri de perfeccionismo porque tem crente que tem orgulho de ser perfeccionista. Diz assim, não, eu sou perfeccionista. Preste atenção, ser perfeccionista tem um lado positivo e tem um lado negativo. E o perfeccionismo, ele é tido como um pecado quando a pessoa acredita que ela vai fazer aquilo que é perfeito, ou seja, eu cheguei à perfeição. Ele demora tanto tempo fazendo aquilo, deixa de fazer outras coisas, ele demora tanto tempo fazendo aquilo para que ele alcance a perfeição no que ele está fazendo. E é pecado em que sentido? Às vezes ele não deixa Deus participar, só nesse sentido, tá bom? Se você busca a perfeição, não é pecado. Mas se você é essa pessoa perfeccionista, no sentido de fazer sozinho e acreditar que sozinho você vai chegar à perfeição, e aí termina assim, olha que coisa linda e perfeita que eu fiz, né? Aí é pecado, tá bom? Então, não pense que eu estou acusando, ou que o autor está acusando você de pecador, porque você é uma pessoa perfeccionista. Quando o perfeccionismo te leva, né, a essa prática de excluir a participação de Deus. Então eu vou falar agora, irmãos, de algo que é muito pertinente aos dias que estamos vivendo. Herança espiritual familiar versus maldição hereditária. O que isso tem a ver conosco? Em Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz assim, Deus falando, dando a lei para Moisés: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Deus falando. Algumas pessoas interpretam esse texto de maneira correta, outros interpretam de maneira errada. O que nós estamos vendo aqui é uma interpretação de maldição. Deus está amaldiçoando o povo, quando o povo peca. Em Deuteronômio 28 a gente vai ver isso. Ele promete abençoar, depois aqueles que obedecem, e cita várias áreas da vida, e promete amaldiçoar aqueles que desobedecem, e cita todas as outras áreas. Então a maldição, né, o maldizer, poderíamos traduzir isso como lançar uma praga, vamos pensar assim, né, existiu na Bíblia, da parte de Deus com o seu povo. Maldição existe até os dias de hoje, de pessoas para pessoas. Eu posso abençoar alguém, eu posso amaldiçoar alguém, o que não significa que a minha maldição vai recair sobre a vida da pessoa, que a palavra maldição vem de maldizer, você querer o mal para a pessoa. Eu já posso dizer de antemão que crente não amaldiçoa, amém? A boca que abençoa não pode amaldiçoar. Não pode sair de uma mesma fonte água limpa e água turva, água suja. Então, oração que crente faz pedindo mal não pega. Isso é outra coisa, tá? Você fazer um pedido a uma entidade espiritual para fazer o mal. Bom, Deus aqui está dizendo que Ele vai fazer o mal nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos pais que desprezaram a Ele, que desobedeceram a Ele. Isso causa um medo muito grande na gente. Pô, meu filho está pagando por um pecado meu, é tudo que eu menos quero.
né? Então a maldição hereditária é isso. A maldição hereditária na Bíblia era uma ação de Deus amaldiçoando os filhos, e nesse caso, usando esse texto, até a terceira e quarta geração, por causa do pecado dos pais. Só que a lei da maldição hereditária foi revogada pelo próprio Deus, e está lá em Ezequiel capítulo 18, o texto todo, mas se você olhar o versículo 20, fica muito claro, basta olhar Ezequiel 18, 20, ele diz assim: aquele que pecar é que morrerá, o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho, a justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Amém? Isso alivia alguém aqui? Tira o peso de alguém? Só que existe uma coisa chamada herança espiritual familiar, em que Deus não tem nada com isso. São alguns vícios, algumas fortalezas espirituais que estão na família, e que às vezes se perpetuam ali. Demônios ficam tão íntimos daquela família, porque o comportamento dela, por exemplo, no sertão, comportamento de morte, lá, a gente vai para o sertão, pistoleiros. A cidade onde a gente foi no Maranhão, o prefeito é um pistoleiro, e é herança de família. Ele era filho de pistoleiro, que o avô era pistoleiro, e assim vai se perpetuando. Você vive hoje num ambiente de corrupção. Vamos lá, a gente pensar no nível de Brasil, isso é uma coisa muito comum hoje, muito recorrente, né? Imagina aquela empresa tal, que eu não vou falar o nome, que está na mídia direto, né? Que o pai começou, fez aquela empresa crescer, agora era o filho que estava lá, né? E de repente está preso. Maldição de corrupção, ou seja, herança familiar, não é maldição. O pai trouxe a prática da corrupção para a vida da família e foi ensinando isso para os filhos, e os filhos foram achando isso normal e foram convivendo. Posso trazer isso, por exemplo, vício da bebida alcoólica. O avô, né, era se fosse no interior, dizer o cachaceiro, né? Mas aqui na cidade, vamos dizer assim, ele era o alcoólatra, mais bonito a gente falar assim, né? E gostava de beber. E aí os filhos foram crescendo assim, naquele ambiente. Alguns até dizem assim: não, eu bebo com moderação, bebo socialmente. Ele bebe socialmente até, mas os filhos, será que vai beber socialmente? Eu conheço filhos alcoólatras de pais que bebiam socialmente. O pai tinha controle, o filho não teve. E o que acontece, irmãos? A gente está dando legalidade à presença de alguns demônios na nossa família, por causa das nossas práticas inconsequentes. O cara está pensando só nele, ele não pensa no que vem depois dele, nos filhos dele, na primeira, terceira e quarta geração. O pai era mulherengo, e tinha orgulho de ser. Tinha mulher em casa, tinha 5 mulheres na rua, e o filho homem sabia, e ele disse: meu filho tem que ser assim mesmo, tá? Tinha uma tradição que tem que ser rompida em nome de Jesus, mas infelizmente eu soube que não foi rompida ainda, de pais cujo filho homem é levado a inicializar a vida sexual em prostíbulo quando faz 15 anos. A menina tem a festa de debutante, o baile de debutante, e o filho vai ter o ritual no prostíbulo. Eu pensei que isso tivesse sido rompido, irmãos. Agora, há alguns anos atrás, uma pessoa que eu conheço veio contar com orgulho que fez isso com o filho dele. Uma maldade, uma violência. Uma violência. E ele está criando o quê? Ele está criando demônio dentro da sua própria família, para atormentar o seu filho e trazer problemas para a vida dele. Então a gente tem que romper com isso. Confessa, renuncia. Você não é obrigado a ser quem seu pai era, e você não é obrigado a conviver com os demônios que conviviam na sua casa. Você agora é um servo de Deus, você tem a sua própria família, você tem a Bíblia para te orientar, você tem um Deus para seguir, para te proteger. Rompa com tudo isso, renuncie e viva essa nova vida em Cristo Jesus, que a palavra de Deus nos promete. Amém? Existem 3 casos de herança familiar, só para esclarecimento dos irmãos. Problemas que são transmitidos geneticamente, isso é natural, é patológico,
Não estou falando disso. Existem os problemas que são transmitidos aos filhos por influência do meio social em ambientes imorais, nós estamos falando disso. E existe um terceiro problema que vem em decorrência desse segundo. Problemas que são replicados na vida dos filhos por meio de demônios que se estabelecem e se firmam em algumas famílias pela permissão dos pais. Preste atenção, você pai, você mãe. Se você não é a pessoa que está abrindo a porta da sua casa para os demônios entrarem. E nesse momento eu convido os irmãos a fazerem uma declaração de libertação. Os irmãos podem ler comigo? E cada um vai pensar sobre si, né? Eu vou dar até uma pausazinha onde está esse espaço aí. Juntos. Rejeito todos os pecados e iniquidades dos meus familiares, declarando que repudio os pecados, tal, tal e tal. Sendo liberto por Jesus do poder das trevas e vivendo agora no reino de Cristo, eu cancelo toda a obra demoníaca a mim transmitida por legalidade dos meus pais, avós e bisavós. Declaro que Jesus se tornou maldição em meu lugar, quando morreu por meus pecados na cruz. E rejeito todo e qualquer modo pelo qual o maligno possa reivindicar ter domínio sobre minha vida, pois pertenço ao meu Senhor Jesus. Fui lavado e comprado pelo seu precioso sangue na cruz. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente possa ter essa vida, né? Lavada, sempre preciosa aos olhos do Senhor Jesus e aos olhos dos homens. Então, só para fazer uma recapitulação, nós vimos aqui o primeiro passo, a confrontação com o falso e com aquilo que é real. Falamos sobre o espírito de engano e sobre a verdade. Falamos sobre a amargura e sobre o perdão. O quarto passo foi a rebeldia, que tem que ser renunciada e trocada pela submissão. O quinto passo, nós falamos do orgulho, que é uma fortaleza espiritual, né, que deve ser substituído pela humildade. O sexto passo, nós falamos sobre a autoconfrontação, e agora nós falamos sobre a aquiescência e a renúncia, né? A aquiescência é quando você permite que algumas coisas estejam acontecendo na sua vida, mesmo que você não concorde com ela, ou mesmo que você não precise concordar. E muitas vezes nós somos aquiescentes com alguns pecados habituais, tradicionais, que vêm acompanhando a nossa família. Então que Deus nos abençoe, que a gente possa aprender sempre a dizer não para o pecado, e sim para Deus.